Olá, para você que não me conhece, meu nome é Varjão e gostaria de dividir com vocês hoje duas coisas muito importantes que aconteceram comigo. A primeira finalmente conquistei meu título de mestre, certo? O título foi mandado pela minha obediência aqui no estado de Pernambuco e estou dando continuidade nos meus estudos nos graus filosóficos. Estou bastante feliz com isso, certo? É um caminho de muito estudo e de muito autoconhecimento, certo? O ritmo de estudo, a forma como é ensinado, você se questiona muito sobre seu comportamento e sua forma de agir com os outros, certo? O que eu queria, a segunda coisa que eu queria deixar bem pontuado é o que eu aprendi com a maçonaria. Eu aprendi que com a maçonaria, do ritmo de estudo que você ganha, você ouve mais, você tem uma vontade natural de buscar a verdade, certo? E nem sempre a verdade mostra que você está certo. Você não precisa estar correto o tempo inteiro. É muito mais importante você ter dois ouvidos, ponderar aquilo que você escuta. Não impede que você tenha suas próprias opiniões, suas posições políticas. Aliás, lá dentro não existe uma posição política homogênea, certo? Existem os mais diversos linhas de pensamento, posições políticas ou religiões. Não se questiona isso lá. Se procura principalmente o seu desenvolvimento e como você está no programa de estudos que é mencionado. Você aprende que é bom guardar o silêncio, é bom manter a boca fechada, certo? É mais importante você ser o rei do seu silêncio do que escravo de suas palavras, certo? Você aprende que uma promessa tem que ser cumprida. É parte de quem você é. Você começa a compreender que as posições dos outros são as posições dos outros. Parece besteira, mas não é. Você precisa respeitar as posições delas, por mais adversas que pareçam ser. Eu não preciso questionar o outro, qual é a religião dele, se ele acredita em Deus ou não, se ele acredita em Deus ou não. Ou até essa discussão se é correto que você seja um ateu ou você acredita em Deus. A maçonaria, a princípio, ela solicita que você acredite em Deus ou numa força principal, mas ela não se aprofunda mais que isso, certo? Ela pede apenas que você tenha a mente aberta, veja as coisas que você está, estude com afinco, desenvolva o que você pensa sobre o assunto, certo? E aí você tem seu crescimento, certo? A partir das suas observações e suas perguntas que você faz, certo? Certa vez eu já me peguei numa discussão se Deus existe ou não, certo? Então, um de meus irmãos me fez uma singela pergunta: você conhece o filósofo Spinoza? Eu, não, nunca ouvi falar. Então procure, conheça a sua teoria, e aí vamos discutir isso novamente. O filósofo Spinoza foi um filósofo europeu que tinha... Ele fez uma pequena observação, certo? Assim, foi um extrapolamento de uma teoria que já existia, né? Os gregos, eles já têm uma noção de célula, certo? Eles têm uma noção que na verdade era uma noção mais de fonte e substância, certo? Por exemplo, se você tem um copo de água, o seu conteúdo é água, correto? Lógico. Se você pegar uma gota de água, ela continua sendo água. Se você tornar uma molécula de água, uma célula de água, ela continua sendo água, não muda. Do mesmo jeito, você pegar um pedaço de carvão, um pedaço de carvão será um carvão sempre. Sempre foi um carvão, sempre será um carvão.
pedaço de carvão, o pó do carvão, um pedaço muito pequeno vai continuar sendo um carvão. Spinoza extrapolou esse pensamento. Ele pensou na pergunta, né? Deus criou o universo pensando que Deus está em todo lugar dentro dele. Talvez Deus não tenha criado o universo, Deus seja o universo, certo? Ou seja, a fonte e a substância são a mesma coisa, são indivisíveis. Em resumo, o que ele quer dizer com isso é que essa pergunta não é importante, certo? Se você está tentando mostrar as falhas do outro nesse assunto, não se vai levar a nada. São apenas visões diferentes na procura da resposta às mesmas perguntas, certo? A linha de pensamento ateia, ela apenas explica que você não precisa procurar uma resposta no metafísico se não há evidências palpáveis no mundo real. É isso que eles dizem. O Dawkins diz que esse é o último limite de liberdade, dizendo que não é necessário você procurar em algo que não seja palpável, encontrar essas respostas que você necessita em algo que não seja palpável. Será? E quando a gente estuda astronomia, e quando a gente olha o universo, quando a gente estuda probabilística em física quântica, quando a gente estuda matemática, quando a gente estuda ciências, às vezes, para avançar na ciência, a gente precisa empurrar um pouco as leis mais à frente, usar a imaginação. Às vezes a imaginação do que parece impossível numa certa época acaba mostrando coisas palpáveis no mundo real. Como você assistiu uma série do Star Trek dos anos 60 e 40 anos depois esses telecomunicadores se tornarem o telefone celular. Tudo com pensamento. Ou você lê um livro do Júlio Verne, A Viagem à Lua, e 60 anos depois o homem foi à Lua. Assim, essa discussão se é filosoficamente correto que seja ateu ou que não seja, é uma discussão infrutífera, certo? São posições diferentes. A maçonaria enxerga como manifestações da mesma coisa, da busca pela verdade. E não vale a pena você fechar seus olhos e sua mente para as respostas que você pode encontrar. Às vezes, tudo que você sabia era só uma ilusão. E isso é muito comum de se encontrar dentro dos estudos filosóficos. Valeu. Até mais.